noite, irmãos, graça, paz, misericórdia, amém? Nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria, trazer um trechinho, né, da palavra de Deus para vocês, e com muito temor eu digo aos irmãos que vai também nos trazer muitas bênçãos na medida em que nós compreendemos quem nós somos, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Eu sei que quando nós decidimos vir ao culto, quando nós decidimos fazer aquilo que agrada a Deus, nós já vencemos, porque existe muitas vezes uma luta espiritual para nós virmos até a casa do Senhor. Então eu queria que você olhasse para o teu irmão e dissesse: você é um vencedor. Porque venceu hoje uma luta, porque veio aqui ouvir a palavra do Senhor, escolheu a melhor parte. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós conseguimos, irmãos, ser libertos, purificados, santificados. Somos libertos de toda opressão, de toda impureza, porque o ouvir a palavra é como ser lavado pela água. A Bíblia nos mostra isso em Efésios, que a pregação é como a passagem da água em nós. Nos cura, nos liberta nossa alma, amém? Enquanto eu me ajeito aqui, então, por tudo isso eu digo aos irmãos que hoje então é um dia de cura, hoje é um dia de salvação e é um dia que Deus preparou para todos nós, amém? E eu gosto sempre de invocar, fazer uma oração do profeta Jeremias. Jeremias diz assim, orando, ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Liberta-me, Senhor, e serei liberto. Pois somente ao Senhor eu louvo. Amém? Quem deseja ser liberto aqui? Quem deseja ser curado aqui? Amém? Eu creio, irmãos, que nós todos vamos sair daqui muito melhor do que chegamos. A palavra diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós amamos o Senhor e Ele tem preparado para nós grandes coisas nessa noite. Amém? Tem alguém aqui que ama o Senhor? Amém. Bem, nós vamos hoje estudar algo que o Espírito Santo preparou para nós. E o nosso tema hoje é testemunho cristão e os juramentos falsos. Amém? Você sabe que a igreja está fazendo um estudo no Sermão da Montanha. E nós vamos dar continuidade a ele. E vamos dar a sequência, então, em Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém? Jesus então está no Sermão do Monte e ele está então ensinando para nós uma chave. Ele entregou aqui uma chave para a entrada no reino dos céus. E essa chave chama-se justiça. E ele nos afirma que se a nossa justiça, nós que somos sacerdotes nesta geração, somos reis e sacerdotes, o povo de Deus, se nossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus e do mestre da lei, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Isso é uma chave para nós, a justiça. Eu já fiz muitos estudos a respeito desse tema justiça. Essa é uma área que eu atuo profissionalmente. Então a justiça bíblica, a justiça que Jesus nos revela,
é algo que me fascina. Eu procuro muito estudar esse tema. E eu já cheguei a algumas conclusões. A minha principal conclusão é que justiça é a principal exigência de Deus nos relacionamentos com os nossos semelhantes. O nosso relacionamento com nossos pares, o nosso próximo, na nossa esfera de influência, nós precisamos sempre ficar atentos aos critérios de justiça que a Bíblia nos ensina. Esse é o relacionamento horizontal. Relacionamento horizontal, o relacionamento entre os iguais. Nós aprendemos no culto passado, no culto retrasado, né? Que existe o relacionamento vertical, né? Relacionamento nosso com o Criador, com o nosso Pai Criador, relacionamento vertical. E existe também o relacionamento horizontal, quando nós nos relacionamos com os nossos iguais. Então, você pode depois estudar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sugiro a leitura de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Mateus 23, 23, também vai nos falar alguma coisa sobre isso. E a nossa justiça, então, deve ser muito superior à dos mestres da lei, os mestres da lei e dos fariseus da época de Jesus. Então, de plano, vai duas dicas para vocês a respeito de critério de justiça. Primeiro critério de justiça que nós temos que usar: nunca faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. Nunca faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você. E por outro lado, a outra dica: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Os fariseus e os mestres da lei eram, na época de Jesus, os religiosos, eram sacerdotes. E Jesus até surpreende dizendo que eles não eram exemplos a serem seguidos por ninguém. Esses religiosos não eram boas testemunhas, eram testemunhas falsas. E por que eram testemunhas falsas? Porque faziam juramentos falsos. E nós que fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus, temos que atentar a isso. Juramento falso acaba com o nosso testemunho. Por isso o nosso tema, testemunho cristão e juramento falso. Amém? E a pergunta que o Espírito Santo deseja fazer nessa noite aos irmãos: aqui tem testemunhas de Jesus aqui, não? Amém? E a pergunta é: a sua justiça é superior à dos fariseus? A sua justiça é superior à dos fariseus? Como está o seu testemunho perante o teu próximo? Perante as pessoas que convivem com você, as pessoas da tua esfera de influência? Será que está tudo ok? Nós fomos chamados para sermos testemunhas genuínas e verdadeiras de Jesus Cristo. Amém? Será que o teu testemunho perante o teu semelhante garante a tua entrada no reino dos céus? Se depender disso, você está dentro? O Espírito Santo, então, quer que nós examinemos esse aspecto da nossa vida, o nosso relacionamento, aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, o que nós estamos falando ao nosso semelhante, os nossos julgamentos, talvez às vezes em que nós conversamos e tentamos manipular o nosso semelhante. É isso que o Espírito Santo deseja examinar hoje aqui. Ele deseja que nós examinemos o nosso coração. E que bom que nós estamos aqui, que vocês escolheram fazer isso. Porque, irmãos, aquele que examina a si mesmo não será condenado. Então essa é uma boa notícia, você escolheu o lugar certo. Você escolheu examinar aquilo que você está fazendo. Isso é um privilégio da igreja do Senhor. E o Espírito Santo vai nos conduzir nesse assunto. E nós vamos sair daqui melhores do que chegamos. Amém? Poucas pessoas, irmãos, poucas pessoas prestam bastante atenção
naquilo que falam. E o crente genuíno, ele não pode nunca deixar atentar para o que ele fala. Precisa vigiar a sua língua. Não pode manipular, não pode mentir e também não pode fazer falsos juramentos para enganar e tirar vantagem das outras pessoas. O falso testemunho no Sermão da Montanha, Jesus ensinou, então, que começa nessa questão da nossa justiça ser superior à justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Ele estava, então, corrigindo o falso ensino desses religiosos, ponto por ponto. E cada correção que ele fazia desse ensino, desses falsos testemunhas, ele introduzia no Sermão do Monte com a expressão: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Vocês ouviram o que os fariseus, falaram aos seus antepassados? E hoje nós vamos examinar o quarto ponto. O quarto, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não é? Isso tudo porque Jesus não aceita testemunhas falsas. O Espírito do Senhor Jesus é o Espírito da verdade. Então nós temos sempre que atentar para o que nós prometemos fazer. Temos que atentar com a nossa fala. Amém? Vamos então examinar esse ponto específico. Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Eu estou aqui com a versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Amém? Primeira coisa que precisamos ver, qual seria o alcance dessa expressão de Jesus, dizendo, não jureis de forma alguma. Uma leitura apressada desse texto, nós também estaríamos retirando esse texto do seu contexto original, você estaria entendendo que Jesus proibiu todo e qualquer tipo de juramento. Mas eu tenho que isso não é correto. O Senhor não proibiu, por exemplo, o julgamento perante o tribunal. O Senhor Jesus não proibiu os juramentos em momentos solenes, como em casamentos e em formaturas. Ainda bem, irmãos? Porque senão nós estaríamos fazendo muita coisa errada, nesses casamentos, nessas formaturas, não é? Mas o fato é que o que Jesus está nos colocando aqui é que na vida diária, nas nossas conversas de cotidiano, não há necessidade nenhuma de juramento para confirmar a verdade. Isso porque esse hábito de jurar não é conveniente para o crente genuíno. O crente genuíno, ele não precisa de juramento, mas ele precisa sim adotar um estilo de vida, de pureza, de sinceridade. E com isso, ele está livre dessa necessidade de juramentos. Amém? Nós somos crentes genuínos, testemunhas de Jesus. Mas os irmãos nessas alturas podem estar pensando assim, qual é a importância dessa questão de juramento falso? Por que isso é importante para nós? Estamos aqui examinando algo que Jesus ensinou e que na nossa realidade até são poucas as pessoas que fazem juramentos.
embora exista isso e nós em muitos momentos somos obrigados a fazer. Esse assunto era muito importante que Jesus trouxesse para os crentes da época dele, os discípulos que estavam procurando Jesus, porque essa questão dos juramentos era uma ferramenta dos mestres da lei e dos fariseus. Eles tinham um falso ensino sobre juramentos, eles tinham um falso ensino sobre a interpretação dos juramentos. Eles ensinavam que havia juramentos válidos e juramentos inválidos. E eles recorriam toda hora a esses juramentos na vida cotidiana. Por exemplo, eles diziam: eu juro por Deus que eu almocei. Então, os escribas ensinavam: não se deve jurar falsamente. Não se deve jurar falsamente. Mas o que você prometeu ao irmão, apelando ao nome de Deus, cumpra. E aí eles diziam: todavia, quando alguém jurou em nome do céu ou da terra, ou de Jerusalém, ou de sua cabeça, esse juramento não precisa ser obedecido. Vejam, irmãos, os fariseus então faziam distinções. Quem jura pelo templo não precisa cumprir o juramento. Quem jura pelo ouro do templo tem que cumprir. Vocês entendem que eles, na verdade, estavam fazendo um sistema de manipulação? As pessoas do povo não tinham acesso a essa informação. Somente aqueles que estavam no convívio dos fariseus, que estavam sendo ensinados por eles, é que tinham essa informação. E eles, então, acharam uma maneira de manipular as pessoas simples do povo e se justificar perante a religião deles. Em Mateus capítulo 23, versículo 16 ao 23, Jesus fala novamente sobre esse assunto. Mateus 23, do 16 ao 23. Minha versão aqui é a NVI. Diz assim: ai de vocês, guias cegos, fariseus, né? Pois vocês dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado no seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que nele se assenta. Vejam, irmãos, que em todos esses juramentos, Jesus ensina que Deus está envolvido, mesmo quando se jura pela própria cabeça, porque é Deus que sustenta a nossa vida, não nós mesmos. Por isso também o juramento pela própria cabeça exige um cumprimento absoluto. Mas como eu disse, por que esse assunto é interessante para nós? Como isso pode nos afetar nos dias atuais, nos afetar atualmente? Por várias razões. A primeira é como Jesus disse: as Escrituras exigem o cumprimento de todos os juramentos dados a Deus. Então, usar o nome de Deus em falso juramento envolve a santidade de Deus, e o que torna esses juramentos obrigatório, o cumprimento obrigatório. Então aqui temos um ponto. O inimigo das nossas almas, ele tem a sua vida facilitada quando nós fazemos algo que nós não vamos cumprir, quando nós mentimos. E isso então, esse juramento falso é uma mentira que vai dar legalidade ao inimigo para agir nas nossas vidas. Nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Aquilo que está escrito nas Escrituras, nós precisamos observar. A palavra de Jesus diz: não jure, mas se você jurar, cumpra o seu juramento.
Muitas vezes nós estamos sendo atacados e não sabemos por quê. E isso acontece por causa da legalidade do diabo em nossas vidas. Quando você abre uma brecha desse tamanho, a mentira, o juramento falso, faz com que o diabo possa agir na tua vida. Isso que nós poderíamos chamar de maldição, o mal em ação. Vocês sabem que nós crentes, nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos filhos do Deus Altíssimo, nós não podemos ser tocados por Satanás. O inimigo não nos toca, ele não pode nos tocar. Mas, se houver legalidade, se nós fizermos coisas que permitem ao diabo exigir a nossa cabeça, exigir os nossos recursos, nos tocar na nossa saúde, como é que fica? Então esse é um ponto muito importante. Nós precisamos sim cuidar aquilo que nós falamos, aquilo que nós prometemos, cuidar os nossos juramentos. Infelizmente, muitas vezes nós nos descuidamos com isso. E não vigiamos a nossa língua, caímos em tentação e damos legalidade ao diabo. Como eu disse, o falso juramento é uma forma de mentira. E aí nós temos um outro prejuízo, um prejuízo bastante grave. Essas mentiras, esses falsos juramentos, eles acabam com o nosso testemunho perante o nosso próximo. E isso nos torna improdutivos para o reino dos céus e nos impede de ganhar almas para Jesus. Deixamos de ser frutíferos, deixamos de ganhar as pessoas, fazer discípulos para Jesus. Lembre-se, irmão, Deus é glorificado quando nós produzimos bons frutos, quando nós produzimos discípulos para Jesus. E eu digo aos irmãos que a nossa vida, ela funciona. A nossa vida funciona quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. O Espírito Santo é como um vento que sopra numa direção. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos naquela direção certa. E o Espírito Santo nos impulsiona para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser prósperos, para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos dar um bom testemunho. Então, nós precisamos fazer de tudo para estarmos em santidade, para estarmos no centro da vontade de Deus. E quando nós falamos coisas que não estão corretas, julgamos o nosso próximo, quando nós mentimos, quando nós agimos então nessa carnalidade, não vigiamos a nossa língua, o que acontece? Nós saímos da presença do Senhor, nós ficamos surdos para aquilo que o Espírito Santo está nos falando. E com isso, irmãos, nós nos tornamos improdutivos. Podemos ser atacados, podemos cometer erros na nossa vida, e tudo isso porque não vigiamos a nossa língua. Amém? Também tem mais um probleminha. Quando nós usamos o nome de Deus em um juramento falso, nós nos tornamos arrogantes e soberbos, porque passamos a dispor sobre coisas que não nos pertencem, mas pertencem sim ao nosso Pai, ao nosso Criador. Com isso, nós deixamos a nossa posição de filhos do Deus Altíssimo e nós esquecemos a nossa identidade de filhos e passamos a assumir uma posição que nós não temos, como se fôssemos o Deus Todo-Poderoso. Vocês lembram que eu estou falando de um processo de pessoa que começa a agir dessa maneira, ela começa cada vez mais a se tornar arrogante. Vocês lembram que essa foi justamente a tentação da serpente para Adão e Eva? Sereis iguais a Deus? Então, na medida que você desenvolve esse estilo de vida, desenvolvendo esse estilo de vida de fazer juramentos em nome de Deus, de fazer juramentos falsos, você começa a ficar cada vez mais carnal, cada vez mais soberbo.
e você vai cada vez mais se afastando, perdendo a santidade, se afastando, perdendo a sensibilidade daquilo que o Espírito Santo está falando. Amém? Por isso é que Jesus conclui esse ensino dizendo: o discípulo deve dizer apenas sim ou não. Isso é, ele deve ser sincero, porque todos esses subterfúgios e promessas falsas são do maligno. É bem verdade que dizer um sim ou um não, às vezes é difícil. Você dizer somente um sim ou somente um não. Por quê? Porque muitas vezes as armadilhas são criadas para nós e o inimigo, como um bom vendedor que ele vem e nos coloca numa situação inusitada, que você tem que responder rapidamente. É agora, né? Se você não aceitar agora essa oferta, não disser um sim, você vai perder. Irmãos, nós temos que estar atentos, temos que vigiar esse tipo de coisa. O crente, ele não pode jamais tomar decisões precipitadas. Por isso é que nós precisamos todo dia orar e colocar os nossos problemas, as nossas questões, as coisas que os assuntos que precisamos resolver, precisam ser colocados diante do Senhor, para que você não caia nessa cilada de dizer um sim, quando você deveria dizer um não. Amém? Por isso, nunca faça juramentos precipitados, que envolva coisas que você ainda não examinou e que precisa cumprir. Aqui é bom usar de sabedoria, né? Peça um tempo para pensar, para orar. Os pastores costumam usar muito essa estratégia. Eles dizem: irmãos, sobre esse assunto precisamos orar. Amém? E nós, irmãos, vocês que estão aí, eu que estou aqui, somos todos sacerdotes do Altíssimo. Somos todos profetas. Nós temos que usar exatamente desse critério. Orar antes de falar. Orar antes de tomar decisões. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos grandes riscos. Clame ao Senhor para que você nunca se precipite ao falar. Nunca diga, por exemplo, juro por Deus que não vou me atrasar. Quem aqui já se atrasou? Quem aqui já prometeu que não iria se atrasar e se atrasou? Mas qual que é o conselho de Tiago, o apóstolo Tiago, na sua carta? Você não sabe o que lhe acontecerá amanhã. Então, não diga, eu juro por Deus que eu não vou me atrasar. Amém? Mas que tal dizer assim: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, nós assim o faremos. Amém? Nós precisamos sim treinar essa linguagem bíblica, para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do inimigo. Algumas outras conclusões aqui nós podemos chegar sobre esse assunto. O Sermão da Montanha, todos os ensinos estão ligados às bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas são descrições sucintas de como deve ser a conduta do cidadão do reino dos céus. O cidadão do reino dos céus, ele é pobre de espírito, ele chora, tem fome de justiça, é misericordioso, puro de coração, pacificador e paciente na tribulação. Em suas palavras, ele faz as pessoas pensarem sobre o Evangelho de Jesus. Será que as nossas palavras, as palavras que nós estamos falando para os nossos semelhantes, estão fazendo com que as pessoas pensem a respeito de Jesus? Pensem a respeito do Evangelho? Essa é uma grande questão e talvez esse seja um dos grandes problemas atuais nossos. Problema individual, de você não estar gozando a alegria da salvação. Problema individual, talvez, de você estar sendo afligido nas tuas emoções, nos teus sentimentos.
talvez nas tuas finanças, tudo isso porque você não está vivendo da maneira com que o cidadão do reino dos céus deveria viver. Quem tem esse bom testemunho não precisa fazer juramentos. O cristão genuíno, ele é livre de falas precipitadas e principalmente de hipocrisia, falsidades e mentira. Não podemos jamais mentir, irmãos. Não podemos jamais fazer juramentos falsos. Lembre-se, irmão, nós daremos contas ao Senhor Jesus de todas as palavras vãs que produzimos. Então, temos que evitar esses votos precipitados, esses juramentos, essas palavras precipitadas de julgamento. Eu estava essa semana trabalhando e a gente tem alguns alvos que estamos orando por pessoas que trabalham comigo. E chegou uma pessoa prestadora de serviço que eu conheço numa sala onde tinha outra pessoa não crente. E essa prestadora de serviço era crente, ela é crente. E ela chega e diz assim, tu lembra, Danilo, da fulana? Eu digo, sim. Pois é, a fulana não está dando bom testemunho, ela está fazendo isso. E eu fiquei, irmãos, estarrecido com essa fala dessa pessoa. Veja o que acontece quando nós não vigiamos. Eu estou orando por pessoas para que essas pessoas tenham os olhos abertos para ver a glória do Senhor Jesus. Estou orando por pessoas procurando dar um bom testemunho a respeito do Evangelho. E vem uma pessoa que é crente e vem e fala o mau testemunho do outro crente. Por qual razão? Por qual razão que a pessoa faz isso? Será que nós aqui não estamos, às vezes, atrapalhando a obra do Senhor? Com precipitações, falando coisas que não precisam ser faladas, coisas que deveriam ser evitadas. Então, essa questão da nossa fala, do nosso testemunho, irmãos, como isso é importante para nós. Precisamos atentar para o nosso testemunho. Vejam, irmãos, o Espírito Santo está nos trazendo esse assunto agora. E o mês passado, o que nós estávamos fazendo aqui na igreja? O que estava sendo falado nesse púlpito? Que a nossa igreja deseja fazer missões no estrangeiro, missões internacionais. Que a nossa igreja deseja ganhar almas para Jesus aqui na nossa comunidade, no nosso estado. Missões na nossa cultura. Ganhar almas, fazer discípulos. Agora, o Espírito Santo está trazendo esse questionamento para você. Como você está nesse processo da salvação? Você está atuando de que maneira? Como está o teu testemunho? O que você tem falado para as pessoas que não são de Jesus? Esse é um bom questionamento, irmãos, porque precisamos nos examinar para não sermos condenados. Precisamos nos examinar, precisamos vigiar a nossa língua para não sermos roubados, não dar brechas para o inimigo, não dar legalidade. Amém? É bem verdade que nós sabemos que nos libertar de um hábito, principalmente de um hábito que é o hábito de falar de uma maneira precipitada, talvez falar coisas que não sejam verdades, de mentir, isso não é fácil. A gente reconhece isso. Mas se você não vigiar começar a vigiar, não começar esse processo de cura e de salvação, cada dia fica mais difícil. Por isso nós estamos, guiados pelo Espírito Santo, estamos trazendo esse alerta para os irmãos. Você está vigiando a tua boca. Você está, quando está diante de alguém que não é de Jesus, você fala mal dos pastores, fala mal dos irmãos que estão passando por dificuldades. O que você está falando àqueles que não te conhecem? Amém? O rei Davi diz que
escreveu que ele ficava sempre atento quando ele estava diante de pessoas que não eram do Senhor, que não conheciam a salvação que vem do Senhor Jesus. Amém? E nós precisamos também fazer como o rei Davi, estarmos atentos nos nossos relacionamentos. Esse ensino de Jesus sobre o falso juramento e sobre o bom testemunho, ele está ligado a uma bem-aventurança, como eu disse. E essa bem-aventurança nós cantamos no primeiro cântico que fizemos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Se você tiver fome e sede dessa justiça, fome e sede de mudar esse hábito, fome e sede de fazer com que a justiça que o Senhor trouxe à terra, quando Ele morreu na cruz do Calvário para que todos sejam salvos, você será saciado. Ou seja, o Espírito Santo está ao teu lado, Ele vai se levantar contigo quando você se levantar também, para se importando com a alma daqueles que estão do teu lado. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que vão, quando fecharem os olhos, derem o último suspiro, eles não terão salvação. Estarão condenados no inferno. Será que você se preocupa com essas pessoas? Será que a falta de preocupação de alguns de nós com esse assunto não é justamente o que está nos causando tantos males? Eu creio que esse é um ponto muito importante e que essa é uma das causas de nós não estarmos prosperando na nossa vida pessoal. Essa é uma das causas porque a igreja muitas vezes está estagnada, porque o nosso testemunho não está adequado. Mas, irmãos, como nós podemos melhorar isso? Vamos ver aqui Atos capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós somos chamados para sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus. O falso juramento, o perjúrio, o mentir, acaba com o nosso testemunho. Por outro lado, para dar um bom testemunho, para ganhar almas para Jesus, para sermos prósperos na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos receber o poder que há no Espírito, que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma dinamite de Deus nas nossas vidas. Nós temos uma dinamite na nossa mão para destruir toda a fortaleza da nossa mente, toda a opressão do inimigo, tudo aquilo que pode estar atrapalhando a nossa vida. O Espírito Santo tem o poder para destruir. Basta que você se posicione segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum dos salvos se perca. Essa é a perfeita vontade de Deus. Você está alinhado com a perfeita vontade de Deus? Nós precisamos compreender que quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, toda a bondade de Deus vem sobre a nossa vida. Nós vamos prosperar mesmo em meio à crise. O mundo pode estar em crise, mas o céu não está. O Senhor Jesus é dono de todo ouro e de toda prata. Mas se você não busca o Espírito Santo de Deus, se você não se importa com a obra que o Senhor Jesus colocou na tua mão, colocou na mão da igreja, como que você vai alcançar esses recursos? Como que você vai viver uma vida impactante no teu dia a dia? Amém? Bem-aventurados, irmãos, os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos.
palavra tem a Bíblia nos dá essa promessa: seremos fartos. Seremos fartos quando nós quisermos fazer a vontade de Deus. Seremos fartos quando nós nos importarmos com as almas dos perdidos. Seremos fartos da presença do Senhor e de toda a bondade do Senhor, quando nós estivermos fazendo aquilo que agrada a Deus, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. E isso tem que começar, irmãos. Quando que começa? Que tal começar hoje? Que tal começar a vigiar hoje? Que tal começar a orar hoje de uma maneira mais eficiente, mais prática, menos religiosa? Amém? Precisamos fazer isso, irmãos. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para fazer esse alerta. A igreja precisa crescer e cada um de nós precisa crescer. Crescer na presença de Deus, crescer em graça, crescer em misericórdia. Precisamos cuidar do nosso testemunho, precisamos vigiar a nossa língua, precisamos olhar para as pessoas que não têm Jesus, olhar com misericórdia e não com julgamento. Uma coisa, eu estava assistindo um sujeito que nem é crente, ele nem estava fazendo um estudo em cima da palavra de Deus, mas ele disse algo tremendo, que concorda com a palavra de Deus, ele talvez nem soubesse disso. Ele diz o seguinte, que existem 2 estados possíveis para a pessoa, 2 estados. O primeiro estado é o estado do sofrimento, e o segundo estado é o estado da graça. O estado do sofrimento é quando nós olhamos para o nosso próximo com julgamento, olhamos com o nosso próximo sem ter misericórdia dele, sem nos colocar no lugar dele. Então esse é um estado de sofrimento, porque em seguida você vai ser atacado pelo inimigo, a soberba, a carnalidade vai cada vez aumentar mais, e você vai começar a julgar o próximo, e daqui a pouquinho você vai começar a julgar a si mesmo. Não, mas espera aí, ele tem algo que eu não tenho, pobrezinho de mim, para ele tudo é fácil, para mim não é. Então, esse estado de julgamento do próximo, quando você não olha para o teu próximo com misericórdia, quando você não olha para si mesmo com misericórdia, é um estado de sofrimento. Mas o estado de graça é justamente o contrário. Quando nós olhamos para o nosso próximo e compreendemos, ele está passando por dificuldade, ele está precisando de ajuda, ele está precisando de apoio. Eu não estou aqui para julgá-lo, eu não sou o justo juiz, mas eu estou aqui sim para interceder por ele. Eu vou orar, eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Esse é o estado de graça. Vejam, eu falei, esse ensino, talvez não com essas palavras, foi um ensino de alguém que não é crente, mas concorda completamente com a palavra de Deus. Então nós queremos aqui mais uma vez alertar a igreja sobre esse ponto, lembrando que para que sejamos prósperos, nós temos que sim pegar o cajado, nós temos que sim pegar o jugo de Jesus. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado, mas o que Jesus diz? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? O jugo de Jesus, irmãos, é fazer a vontade do Pai. Ele não te chama para aliviar você e você ficar, liberto para fazer o que você quiser, a tua vontade, os teus desejos. Ele diz, coloque sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é fazer a vontade do Pai. Com isso você vai ficar descansado, vai ficar leve e não vai ser sobrecarregado.